dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje a gente estava agendado com o Guirlizone, mas ele não apareceu e ele costuma não faltar, né? Então a gente espera que esteja tudo bem com ele, até porque o Carlão me disse ali há pouco que ele também faltou, né? O Alex Santanésia, né? O problema de saúde, então a gente espera que esteja tudo bem com ele. O Carlão então irá substituir o Guirlizone, mantendo o tema dele, que era Jesus de Nazaré. Mas antes da gente passar a palavra do Carlão, então vamos fazer a leitura de uma página inicial, como de praxe, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 59, Os Amados. Mais de vós é amados, esperamos coisas melhores. Paulo, em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens, que desconhece o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias, fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente do ignorante. É natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da genialidade exclama com razão: mais de vós, ó amados, esperando coisas melhores. Um alerta de Paulo a todos nós nessa página, dessa preocupação muitas vezes excessiva que as pessoas têm com as coisas do mundo material. Esquecendo-se de como espíritos mortais que somos, a nossa verdadeira vida não é essa aqui. E muitos de nós, infelizmente, ainda vivemos mais das coisas do mundo material do que do mundo espiritual. É óbvio que, estando no mundo material, 3 dimensões, com todas as suas necessidades, nós temos que nos preocuparmos também com as coisas do mundo material para a função da nossa sobrevivência, da nossa melhor estadia física aqui também no planeta. Mas nunca nos esquecemos que somos espíritos imortais. Infelizmente, parece que nos esquecemos muito disso. Nos atormentamos por qualquer coisa, saímos da sintonia facilmente com as coisas do mundo material, nos perturbamos os outros e nos esquecemos de que tudo isso, como dizia Emmanuel Chico, tudo passa, Só não passa a nossa necessidade de nos tornarmos melhores enquanto espíritos imortais, de crescermos, buscando, procurar vivenciar o Evangelho de Jesus, não em plenitude, que ainda não temos capacidade para isso, mas procurar viver dia a dia e cada dia melhor na direção do alto, procurando então entender e colocar em prática as mensagens de Jesus. Nossa página da manhã de hoje, nós vamos fazer uma prece inicial para passar a palavra para o Carlão. Então, vamos elevar os nossos padrões vibratórios, o nosso pensamento, para que Jesus, nossa infinita bondade, interceda para os amigos espirituais que possam auxiliar o nosso irmão Carlão na manhã de hoje, e a todos nós que aqui estamos no salão, aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, para o entendimento da sua mensagem, como sempre uma mensagem muito bonita, que nos fala acerca do nosso Mestre Jesus. Que nossa Mãe Maria Santíssima possa nos auxiliar agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores,
agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberta a palestra dessa manhã de domingo, nesse mês de aniversário do Senhor. Bom, como vocês sabem, a DAC está fazendo 72 anos de fundação nesse mês de fevereiro, mais precisamente será no dia 18. Então, nós estamos com uma série de palestras especiais. Como eu disse no início, infelizmente o Berizone, provavelmente por algum problema de saúde, que ele não falta, ele não compareceu, mas o Carlão, de boa vontade, chegou aqui e se propôs a substituí-lo. Até porque eu já fiz palestra ontem, então também estou um pouquinho cansado fora daqui da cidade. Então nós vamos passar a palavra para o Carlão, né? Que o Senhor amigo espiritual te abençoe, Garcia. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos fortaleça a todos. É uma missão difícil fazer substituir quando todo mundo está esperando ouvir o nosso Berizone, né? Com toda a sua sabedoria, todos os seus conhecimentos, toda a sua experiência. E então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa figura maravilhosa que a doutrina espírita nos apresenta, que é Jesus. É o tema que ele viria falar para a gente, mas se ele chegar, né, nós prontamente cederemos o espaço aqui para que ele possa dar continuidade, ok? Muito bem, meus irmãos. Nós espíritas costumamos falar que nós temos uma certa facilidade para falar de Jesus, porque de uma certa maneira nós temos uma intimidade com Jesus. Essa intimidade advém dos grandes e largos conhecimentos que a doutrina espírita nos apresenta, primeiro mostrando que Jesus é um irmão. Diferentemente de outras doutrinas que apresenta Jesus como um ser super excepcional, a doutrina espírita nos apresenta Jesus como um irmão nosso, aquele ser que veio para nos transmitir conhecimento, nos transmitir força e dizer que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ou seja, o nosso companheiro, o nosso irmão mais velho, aquele que veio nos orientar. E todos os conhecimentos que Jesus deixou para nós, nós sabemos que Jesus não escreveu nada, quem escreveram, os que escreveram foram os seus discípulos e foram também aqueles que vieram depois de Jesus, foram os pesquisadores. Então, nós temos aprendido muito acerca de Jesus, né? Então, a doutrina espírita nos apresenta Jesus como guia e modelo da humanidade. A doutrina espírita nos fala que Jesus foi aquele ser que recebeu a incumbência de Deus para governar o planeta. Então, desde a formação do planeta, passando por todos os processos de modificação, toda aquela evolução do planeta, que já dura 4,5 bilhões de anos. Então, nós temos um irmão já bem antigo, né? Um irmão de 4,5 bilhões de anos. Esse irmão, ele preparou esse planeta para nós. Ele preparou tudo para que nós pudéssemos usufruir das benesses, das maravilhas, né? De tudo isso que a beleza do planeta nós temos. Também do lado do mundo espiritual, a gente tem recebido muitas orientações, muitas observações muito interessantes. Como é que se dá a hierarquia no mundo espiritual? E Jesus é o cabeça de tudo isso. Jesus é o ápice. Abaixo dele tem toda uma hierarquia de anjos, de arcanjos, de serafins, né? De espíritos de extrema grandeza, a fim de governar esse planeta. E Jesus está lá nesse ponto mais alto. E Jesus também está em desenvolvimento. Jesus também está em evolução.
Então, nesse período todo que a Terra está evoluindo, nesse período que nós estamos aqui, nesse período de 2000 anos para cá, quando Jesus esteve aqui no planeta, até hoje, Jesus continuou no seu processo evolutivo. E nós sabemos, meus irmãos, que um exemplo que a gente pode dar é quando nós temos um carro que está parado, né? Naquele primeiro esforço que nós fazemos para que ele saia da inércia, a gente tem que fazer muito esforço, né? A gente tem que fazer uma força muito grande para que ele saia de onde ele está parado. Mas logo depois, ele começa a ganhar velocidade, começa a ganhar a chamada energia, né? Ele vai por si mesmo, ele começa a andar. Assim também somos nós. E é Jesus que nos dá esse empurrão. É Jesus que nos dá essa força inicial para que nós saiamos da inércia em que grande parte de nós estivemos ao longo de milênios. A doutrina espírita, ao nos afirmar da nossa necessidade do progresso espiritual, do nosso crescimento espiritual, nos apresenta todo um elenco de informações que Jesus nos trouxe. Lamentavelmente, meus irmãos, grande parte de nós vamos desencarnar sem conhecer com profundidade os ensinamentos de Jesus. Quando nós pegamos os quatro evangelhos de Jesus, e algumas vezes nós podemos assim até encontrar as semelhanças, mas as versões que são dadas por um e outro evangelista, nós vamos observar da preocupação que eles tiveram de apresentar os seus pontos de vista. Da mesma maneira que nós também temos os nossos pontos de vista quando nós estamos analisando o Evangelho de Jesus. Quando muitas vezes nós não conseguimos entender determinados apontamentos, é necessário que a gente busque um pouco mais. E a doutrina espírita é bastante rica, porque os espíritos que estão trabalhando conosco, eles são muito pródigos em nos oferecer uma larga escala de conhecimento. Só o nosso querido Chico Xavier nos trouxe quase 500 livros, e cada um deles, muitas vezes, apontando conhecimentos, observações e coisas maravilhosas acerca de Jesus. A gente observa que como guia e modelo da humanidade, Jesus, há 2000 anos atrás, ele trouxe a chamada segunda revelação. Porque quando Moisés veio ele tinha uma necessidade de apresentar os 10 mandamentos para modificar aquelas leis que o povo judeu tinha, que eram 603 mandamentos. E nós sabemos, irmãos, se é difícil nós memorizarmos e praticarmos 10, que são os 10 mandamentos da lei de Deus, segundo a lei mosaica, calcule bem, praticar, aprender, memorizar, decorar 603 mandamentos que eram da lei judaica. Por isso que Jesus fala muito dos chamados doutores da lei. Porque tinha que ser um doutor da lei mesmo, né, para conhecer todo aquele manancial de conhecimento, aquelas coisas todas que tinha naquela antiguidade. Observemos que Moisés, então, ele resume em 10 mandamentos. 6 deles relacionados à nossa relação conosco, né? 6 relacionados conosco. E 4 relacionados com Deus. Aí quando vem Jesus, tempos depois, Jesus já vem modificando um pouco mais e resumindo esses mandamentos em praticamente 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, Jesus disse para nós que nisso está o resumo de toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus resume aqueles 4 mandamentos que Moisés deixou.
E amar ao próximo estão ali os 6 mandamentos que Moisés deixou para a gente. Ou seja, na medida que nós vamos resumindo esses apontamentos, Jesus nos oferece a oportunidade de simplificar as nossas vidas. A pergunta que nós fazemos é: por que nós não seguimos Jesus? Aí nós observamos que nós ainda trazemos muitos dos nossos defeitos, né? O orgulho. Muitos de nós queremos ser mais que Deus, ou queremos ser tão grandiosos quanto Deus. A vaidade, que muitas vezes nos afasta dos nossos irmãos mais próximos, nos dificulta na nossa relação. O egoísmo, que nós achamos que nós temos e que nós podemos ter mais e que nós não precisamos dos outros. Então, esses 3 defeitos iniciais que nós estamos apresentando aqui são grandes incentivadores para nos afastar de Deus, para nos afastar de Jesus. No Livro dos Espíritos, deixa bem claro para nós que as grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E os Espíritos deixam bem claro para nós que quando nós conseguimos vencer essas 2 chagas, nós iríamos avançar bastante. Nós iríamos ter um grande salto no processo evolutivo. A dificuldade está, meus irmãos, em querer. Acho que na pergunta 909, se não me engano, nos fala acerca da vontade. Os Espíritos nos dizem que falta vontade. E muitos de nós não temos esse desejo, falta-nos a vontade. Quando nós quisermos, nós iremos alcançar isso, mas falta vontade. E os Espíritos dizem que não precisa ser uma grande vontade. Poucos esforços nós podemos fazer para que nós possamos alcançar esse ponto de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E como nós dissemos, né, sairmos desse processo da inércia, esse empurrãozinho que Deus está nos oferecendo, que Jesus, através dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias, né, eles estão nos oferecendo, nos abrem portas maravilhosas para que nós alcancemos isso. Mas temos que ter a nossa vontade. Em muitos romances e muitos livros espíritas, nós observamos que muitos espíritos sofrem tremendamente no mundo espiritual simplesmente porque ainda não conseguiram despertar, não conseguiram acordar para essa realidade. Esse querer, esse desejo de avançar. Então essa determinação tem de partir de nós. Desculpe. Pensando, meus irmãos, um detalhe importantíssimo que a gente pega na própria história de André Luiz, né? André Luiz desencarna, passa 8 anos nas regiões umbralinas, muito embora sua mãe estivesse o tempo todo trabalhando para que ele pudesse despertar para uma vida melhor. Vários amigos espirituais estavam ali torcendo para que ele pudesse dar aquele insight, né? A gente vai observando que o sofrimento dele vai ficando cada vez mais agudo. Mas ele nada de se libertar do seu orgulho, da sua vaidade, do seu desejo de permanecer naquela mesma situação, embora estivesse em sofrimento. Mas chega um determinado momento, em que ele dobra os joelhos, em que ele cai. Aí que nós poderíamos dizer assim que é a nossa estrada de Damasco, né?
é o nosso momento de despertar. Cada um de nós, se não tivermos ainda, vamos ter um dia. Cada um de nós vamos ter um determinado momento que tudo vai ficar claro na nossa frente. Provavelmente nós vamos ficar até um pouco cegos de tanta beleza, de tanta magnitude. Talvez a gente vai ficar meio atordoado de tanta coisa maravilhosa que a gente vai observar. Mas é esse o momento que vai ser o momento mais importante das nossas vidas. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Para algumas pessoas, esse momento ele vai acontecendo paulatinamente. Vai acontecendo devagar, não é de supetão, não é de uma só vez. Mas então, André Luiz teve o seu momento naquele estágio que ele se encontrava. E é a partir de então que ele começa a receber ajuda, é a partir de então que ele é levado para o nosso lar e que ele começa a ser tratado, começa a ser cuidado, mais do que ele já estava sendo cuidado antes. A doutrina espírita nos dá essa observação. Grande parte de nós, meus irmãos, que estamos aqui nos atropelando ainda, passando por determinadas situações e dificuldades, muitas vezes pelas nossas privações, pelas nossas provações, muitas vezes até mesmo pelas nossas expiações que já estão em andamento, a gente vai observando a necessidade que temos de um despertar mais intenso. Esse despertar de ficar de pé. Porque tem muita gente que desperta, mas continua na cama, né? Acorda, mas permanece na cama. Ainda vira para o outro lado e dá mais uma cochilada, né? Dá mais um tempo. Algumas vezes sai da cama, vai lá, faz alguma coisa e volta para a cama. Vai chegar um determinado momento, meus irmãos, que nós vamos ter essa chance de despertar, pular da cama e partir para o trabalho, partir para a luta, partir para o trabalho que a gente precisa desenvolver. Assim foram grandes santos da Igreja Católica, né? A gente pode pegar São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino, nós vamos pegar a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que teve esse despertar, né? Esse insight. Pegamos aqui no Brasil, a nossa Santa Dulce dos Pobres, né? Que também teve o seu momento de acordar e ir trabalhar. Embora tivesse com muitas dificuldades, com problemas de saúde e tal, ela não se deixou abater por isso. E ela dizia que era Jesus que a guiava, era Jesus que lhe dava força. É assim também que nós devemos trilhar o nosso caminho de Damasco. É assim que nós precisamos fazer para que Jesus possa estar cada vez mais próximo de nós. Saibamos, meus irmãos, que nessa nossa luta, nessa travessia, de uma certa maneira, um certo deserto que nós muitas vezes vamos nos encontrar, porque muitas vezes nós vamos ficar um pouco abandonados. Muitas vezes os amigos, muitas vezes os parentes não vão concordar com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Muitas vezes nós vamos deixar de participar de uma festa de família, de uma viagem, de um momento tal, para poder estarmos dentro da casa espírita, de podermos estar aqui cumprindo com as nossas tarefas, seja o dia da reunião mediúnica, seja o dia do passe, seja o dia de uma palestra, seja uma viagem que a gente tem que fazer, porque nós estamos com um compromisso maior que é com Jesus. Essa talvez seja uma das maiores e mais difíceis dificuldades que nós vamos ter, né? Então, essa dificuldade da gente vivenciar o cristianismo. Vamos lembrar que no passado, meus irmãos, milhares de criaturas perderam a vida. Milhares foram sacrificadas. Milhares delas passaram por situações de grande pesar, de grande dor. Muitas delas tiveram, além de si próprias, né, tiveram toda a sua família
estraçalhada pelas forças dos poderosos da época. Mas todas elas também alcançaram, talvez por isso, um degrau mais alto e mais rápido na espiritualidade. Porque para tudo Deus dá uma compensação. Em tudo Deus oferece um prêmio maior. Enquanto nós fazemos de coração, quando nós atingimos esses pontos que a gente percebe da nossa necessidade e vencemos as dificuldades que temos para alcançar aquilo que nós almejamos, então nós somos agraciados pela força divina. Então essa dificuldade de ser cristão, nesse momento que nós estamos atravessando, por exemplo, né, em pleno 2023, olha a dificuldade que é ser cristão. Olha, observem a dificuldade de nós nos mostrarmos diante das outras pessoas que nós professamos a doutrina espírita. Tem muitas pessoas que riem da gente. Eu tenho já tive algumas oportunidades, algumas situações em que as pessoas menosprezam isso, sabe? Algumas vezes querem saber o que é o espiritismo, mas é mais por pura e uma curiosidade pérfida, uma curiosidade vã, porque na realidade elas não querem saber de nada, elas querem continuar vivendo no mundinho delas. E eu tenho aprendido que muitas vezes a gente não deve nem perder tempo nessas criaturas. A gente oferece aquilo que a gente pode oferecer naquele momento, né? E dispensa. Não vamos nos ater, não vamos entrar em atrito, em confusão, em dificuldades com essas criaturas. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, elas vão despertar. Seria ótimo que elas despertassem enquanto estão caminhando, não é? Enquanto elas estão vivenciando as experiências aqui na Terra. Caso contrário, vão ter que vivenciar isso depois. Ainda ontem, eu estava lendo acerca de um artista que foi da televisão, que acho que muita gente aqui deve ter se divertido com ele, né? O famoso Batoré. Você lembra dele? Né? O Batoré teve um problema, ele teve uma briga com o Carlos Alberto da Nóbrega, né? E eles ficaram 13 anos sem se falarem, né? E quando ele já estava na fase terminal, ele teve a humildade de pedir para falar com o Carlos, para poder restabelecer a paz entre eles. Lembrando Jesus, né? Fazer as pazes com o vosso adversário enquanto faz a caminho com ele. E então eles tiveram a oportunidade de conversar bastante, sabe? Segundo o artigo, né? Eles tiveram a oportunidade de ter vários encontros em que eles restabeleceram a paz, eles se esclareceram, né? Porque ele havia sido demitido da televisão e ele havia ficado muito chateado, porque ele fazia tudo direitinho e tal, por que tinha sido demitido. Então a paz ficou estabelecida entre eles. Mas ele mesmo falava, né, que foi muita energia, né, que foi desperdiçada naquele tempo em que ele odiava o outro. A doutrina espírita nos apresenta as oportunidades e o desejo que nós devemos ter sempre de perdoar. A vantagem do perdão. A doutrina espírita nos fala do quanto nós podemos nos beneficiar com o perdão. A saúde, as ciências, né? As academias do mundo inteiro hoje já nos mostram que aquilo que Jesus nos falava acerca do perdoar
Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É um grande benefício para a nossa saúde. A ciência apresenta para nós que muitas vezes certas doenças, como úlceras, como câncer, como tumores, eles podem ser gerados a partir dessas vibrações que partem, que surgem a partir da raiva, a partir do ódio. E aí Jesus fala para nós que nós devemos perdoar. Então, se nós conseguirmos seguir Jesus, olha bem, benefício para a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde de uma maneira geral, quantas coisas maravilhosas nós podemos alcançar. Precisa ver, meus irmãos, que nesse momento, como nós estamos falando, né, da dificuldade de seguir Jesus, porque as pessoas lá fora estão muito preocupadas com os ganhos, com os bens materiais, de praticamente uns 30 anos para cá, surgiu a chamada teologia da prosperidade, em que a teologia voltada para Deus perdeu lugar para a teologia da prosperidade. Ou seja, é mais importante você ser rico para depois você ser cristão. Porque eles acreditam, segundo eles, né, segundo essa teologia, que se você for rico, você poderá ser muito mais caridoso, você poderá fazer muito mais caridade, você poderá ajudar muito mais pessoas, você poderá fazer muito mais coisas espetaculares. E a gente sabe que não é bem assim. Que a grande maioria de nós, meus irmãos, se não me engano, acho que pergunta 902, se eu estiver errado, o Robson me corrija, aquela história de ganhar na loteria, né? Se o indivíduo se ganhar na loteria para fazer o bem, né? Almejar a riqueza para fazer o bem, aí os espíritos falaram que não será fazer o bem em primeiro lugar, porque grande parte de nós, estamos muito envolvidos com o nosso umbigo, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Então, a nossa dificuldade, né? Então, nós vamos sempre enfrentar essa dificuldade de fazer o bem, de desejar o bem. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec, quando questiona como é que nós podemos entender a caridade como entendia Jesus, E aí os Espíritos vêm nos falar, né, da benevolência para com todos, da indulgência para com os erros alheios e do perdão das ofensas. Então, meus irmãos, desenvolvermos a benevolência, desenvolvermos a bondade, mas aquela bondade pura, sadia, né? Aquela bondade voltada sem completo desinteresse, com completo desinteresse, né? Aquela que a gente não pede nada em troca, aquela bondade verdadeira. Isso nós estamos longe ainda, porque grande parte de nós, quando fazemos alguma coisa de bom, nós ficamos imaginando, poxa vida, como é que vai ser? Será que alguém vai reconhecer? Será que alguém vai retribuir? Né? Ou algumas vezes nós colocamos na conta de Deus, né? Ó Deus, estou fazendo bem aqui, viu? Me ajuda aí, né? Tem gente que fala assim, né? A questão da indulgência, de entendermos o próximo, hoje, quando a gente estuda a questão das relações humanas, quando a gente fala muito das ligações que nós temos com as pessoas, a dificuldade que muitas pessoas têm de relacionar com os outros, a gente vai vendo, meus irmãos, que essa indulgência nós precisamos desenvolver, porque é com ela que nós vamos poder compreender por que os nossos irmãos erram, porque nós também podemos errar.
E nós erramos muitas vezes mais do que os outros. Só que nós não reconhecemos. Muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes nós temos uma viseira em torno de nós, né, que nos impede de analisar tudo isso. Então, a dificuldade que muitos de nós temos em reconhecer os nossos erros, em reconhecer o acerto do próximo, em reconhecer a bondade que muitas vezes Deus tem para conosco, em reconhecer que nós estamos aqui, meus irmãos, como a mensagem que o Robson deu para a gente, né? Que tudo passa. Daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Daqui a pouco nós estaremos em outros planos. Daqui a pouco nós estaremos com outras tarefas. Daqui a pouco, meus irmãos, nós não seremos mais nós nessa personalidade, né? Nessa persona que nós estamos agora. Então, essa é o nosso entendimento da vida. A gente precisa compreender cada vez mais e mais claramente que Jesus, como mestre e guia da humanidade, como esse ser maravilhoso que quer o nosso bem, que quer o nosso progresso, que quer a nossa perfeição, né? Porque todos nós estamos nesse caminho. E o Espiritismo nos fala que o progresso é constante. Ele é constante. E nós temos que progredir em duas etapas, né? O nosso progresso moral e o nosso progresso intelectual. O progresso intelectual é muito importante porque, conforme os Espíritos nos afirmam, o progresso intelectual, ele engendra, ou seja, ele facilita, ele contribui para o nosso progresso moral. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para você conhecer a verdade, você tem que estudar a verdade. Você tem que compreender a verdade, você tem que praticar a verdade, você tem que vivenciar a verdade. E a verdade são todo esse conjunto de conhecimentos maravilhosos que, primeiro, Deus nos ofereceu. Segundo, Jesus veio testificar e a doutrina espírita veio exemplificar e esclarecer de uma maneira muito lógica, muito clara para todos nós. Então, nessa medida que a gente vai conhecendo e avançando, meu irmão, a gente vai percebendo tudo isso. Muitos de nós, nesse momento que nós estamos passando por essa transição, na realidade, meus irmãos, nós já estamos no processo de transição há bem tempo. Se pegarmos com cuidado o livro A Gênese e pegarmos com cuidado o livro dos Médiuns, nós vamos ver ali que Kardec já falava para a gente que nós estávamos no processo de transição planetária. Então, Kardec, em 1800 e pouco, já falava para a gente dessa transição. Então, nós estamos agora ainda. Só que agora, meu irmão, nós já estamos chegando no final. É como um exemplo meio tosco que eu vou dar para vocês. Sabe o que significa ponta de aterro? É quando a máquina começa a empurrar e vai empurrando e para chegar naquela ponta onde está finalizando o aterro. A Terra está passando por isso. A máquina do progresso está empurrando todos. A máquina do progresso está empurrando todos os espíritos, os tão desencarnados e os que estão encarnados. Então essa máquina do progresso, ela está empurrando. E nós estamos chegando nessa ponta, em que nós vamos ter somente uma saída. Ou você pula para trás da máquina, ou seja, você assume o progresso, assume as lutas, assume que tem necessidade de progredir, de vivenciar, de perdoar, de estudar e de avançar, ou você então será levado de roldão, como os amigos espirituais nos apresentam no livro dos Espíritos. Você será levado de roldão.
e você e nós iremos então passar a vivenciar experiências em mundos mais atrasados que a Terra. Porque não tem outra saída. É uma forma que Deus tem para fazer o aceleramento do nosso progresso. É assim que nós vamos crescer. Da mesma maneira que quando muitas vezes os nossos pais nos colocavam de castigo, nos deixavam sem fazer determinadas atividades, ou então até mesmo nos castigavam fisicamente, que hoje, perante a psicologia moderna, é proibido, mas que era uma necessidade que os nossos pais tinham na época, para fazer com que nós, filhos, compreendêssemos. Então Deus também tem as suas formas, lembrando que Deus não castiga, mas que nós seremos constrangidos a fazer determinadas escolhas, onde nós vamos vivenciar determinadas experiências e caminharmos com os nossos próprios pés para alcançarmos esse progresso. A gente vai caminhando e vivenciando, meu irmão, porque seguir Jesus é difícil. Seguir Jesus é difícil. Seguir Jesus significa desprendimento. E quantos de nós estamos preparados para nos desprendermos? Seguir Jesus é uma luta contra o homem velho que temos dentro de nós. E nós carregamos um homem vicioso, um homem cheio de defeitos, cheio de mazelas. É um homem que está carcomido, mas que não quer se soltar. Ele não quer se libertar. Então, essa nossa luta, para que a gente possa avançar um pouco mais, é muito complicado, é muito difícil. Mas nós temos que ter esse desejo. E algumas vezes nós lutamos muito para que os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, consigam entender. Nós que já conseguimos vislumbrar esse mundo melhor, nós já conseguimos entender melhor essa situação, aí fica um pouco mais fácil para nós. Mas é difícil ainda para as outras pessoas, Então, seguir Jesus, meus irmãos, é um negócio muito complicado, porque seguir Jesus exige de nós um esforço muito grande. Seguir Jesus exige um trabalho imenso contra tudo que nós muitas vezes pregamos na nossa vida normal, porque muitas vezes nós seguimos o curso, nós seguimos seguimos a boiada, Muitas vezes nós somos como o cardume, nós seguimos o passo do cardume. Não somos como o peixinho dourado, o peixinho vermelho, que resolveu fugir daquela situação e ir para outro canto, buscar outros caminhos. É uma luta que nós temos e que a gente vai aprendendo e a gente vai conseguindo passar por tudo isso, Então nós vamos ser cristão nos dias de hoje é muito difícil, mas não é impossível, porque a gente sabe muito bem que Deus nos oferece todas as oportunidades. Deus nos oferece as chances de crescermos e de nos lapidarmos, Ou seja, nós vamos tirando essas arestas, essas pontas que trazemos nas nossas almas. Ou seja, nós vamos nos afinando com a justiça divina. E na medida que nós conseguimos compreender esses mistérios, na medida que nós conseguimos sentir essas orientações do mundo espiritual, e para isso, meus irmãos, muitas vezes basta que a gente tenha um pouco mais de consciência, uma consciência aberta, um desejo de conhecer. Por isso que a gente sempre fala da necessidade das orações.
Seria ótimo, meus irmãos, que cada um de nós, espíritas, orássemos pela manhã, agradecendo a Deus a noite que tivemos. Na hora da nossa refeição, orássemos e agradecêssemos pelo que nós estamos comendo, mas que pedíssemos também por aquelas pessoas que não têm o que comer. Segundo as notícias que rolam pelo Brasil, né? Nós estamos com 33 milhões de pessoas no Brasil, né? Que estão passando fome. Acho que todo mundo deve ter visto esse drama lá dos índios, né? Dos Yanomamis. Olha o que é capaz de fazer determinadas pessoas com relação a deixar com fome um povo. A gente vai observando que não precisamos ir longe, não, porque perto de nós tem pessoas com fome. A todo instante batem na nossa porta pessoas que estão pedindo alguma coisa. E aí a gente tem que lembrar Jesus quando disse, né? Que muitos irão bater a porta, só que a porta não vai se abrir, né? Muitos dirão, Senhor, Senhor, mas o Senhor não nos atenderá. Jesus nos apresenta aquela informação belíssima, né? Quando deste de comer a quem tem fome, quando der de beber a quem tem sede, quando vestir alguém que está nu, quando visitar alguém que está preso ou está doente, é a mim que o faz. Então, quando nós fazemos um desses atos de caridade, é a Jesus que nós estamos fazendo. E muitas dessas coisas é tão fácil, é tão simples. Aqui na casa, sempre tivemos como prática, né, a famosa campanha do quilo. Alguém pode falar, mas um quilo é tão pouco, né? Seria ótimo se nós pudéssemos dar 10, 20 quilos. Seria ótimo. Mas nem todo mundo tem condições. Mas se nós pudermos dar o nosso quilo, e nós sabemos que o quilo, ele se multiplica. E pode parecer meio piegas isso, mas as pessoas que trabalham aqui na casa sabem muito bem disso. Muitas vezes a gente traz uma quantidade aqui e na hora da gente fazer a distribuição parece que dobrou. Não é? Né, Laurete? Parece que dobrou. Porque tem coisas aqui, meus irmãos, que sempre aconteceu isso. A gente tinha uma quantidade e aí chega mais alguém, a gente preparava uma quantidade para entregar para algumas pessoas e de repente chegava mais alguém pedindo. E parecia que tinha sempre mais alguma coisa para alguém. Então, se nós fizermos a nossa parte, porque o próprio Jesus, na multiplicação dos pães, o próprio Jesus, ele fala isso para a gente, né? Dos pães e peixes. Numa vez foram 5.000 pães e na outra vez foi 4.000 pães. Ele pergunta, né? O que vocês têm? Né? E alguém fala, né? Os pães e dos peixes. Ou seja, Jesus partiu de alguma coisa concreta. Jesus partiu de algo concreto. Jesus não tirou do ar. Né? Jesus não fez como Moisés, que fez cair do céu o maná. Jesus foi mais prático. Jesus mandou que trouxesse os pães e os peixes, colocasse no cesto. Ele levou o seu pensamento a Deus, orou, aí o poder da oração. E os cestos se encheram de pães. E na medida que eles foram distribuindo, eles foram percebendo que os cestos continuavam cheios. E ainda sobraram cestos de pães e de peixe. Então, se nós pudermos fazer a nossa parte, tenhamos certeza que Deus vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, a multiplicação das bênçãos.
a multiplicação de tudo aquilo que nós podemos fazer, a multiplicação das orientações. Porque muitas vezes nós já tivemos assim muitas e muitas ocasiões de observar pessoas atormentadas que chegavam à casa espírita, né? Não só aqui, mas em outros lugares, em busca de um socorro imediato. E muitas delas saíram daqui, saíram de outras casas aliviadas. Muitas dessas pessoas vieram em busca de uma cura, saíram abençoadas. Muitas vieram, muitas vezes até sem saber o que estavam buscando na realidade, mas também saíram abençoadas. Então basta que nós tenhamos um pouco de boa vontade, um pouco de caridade, um pouco de vontade de fazer, e a gente vai conseguindo alcançar essas graças que vêm dos céus, né? Só reforçando, meus irmãos, essa dificuldade que nós temos hoje de sermos verdadeiros cristãos. Essa dificuldade, ela não pode prevalecer. A gente tem que se esforçar cada vez mais. Não podemos seguir essas correntes filosóficas, essas correntes que está vigindo por aí. Mostrar que Deus, na sua infinita bondade, tem nos oferecido as oportunidades de crescimento e de avanço para que nós possamos crescer. É assim que a gente vai avançar, tendo Jesus como modelo, como nosso guia, como nosso patrono em todos os momentos da nossa vida. A gente vai pensando e a gente vai sentindo. Eu quero encerrar por aqui, pedindo a Deus que possa nos abençoar a todos, pedindo a Deus que possa nos fortalecer e que nós possamos sentir Jesus mais dentro dos nossos corações. Que nós possamos vislumbrar Jesus penetrando nas nossas mentes, para que nós possamos levar adiante as nossas provas, as nossas dores, as nossas angústias, e assim a gente vai vencendo. Muito obrigado, um excelente domingo e muita paz para todos. Nós que agradecemos o Carlão, né, por ter se prontificado a substituir o Guerlisone na manhã de hoje. Lembrando a vocês que nós estamos no mês de aniversário da casa e todos os dias de palestra nós sortearemos um livro que o Rony me doou. O Rony é escritor aqui de Volta Redonda, esse é o 6º livro dele, tem como título Perdonar, é um romance de umas famílias que se buscam ao longo de vários séculos e sobre essa questão da necessidade de perdoar. É um envolvimento muito interessante, como ele me presenteou, como ele sempre faz. Eu comecei a ler, obviamente ainda não cheguei nem na metade, mas ele doou 10 livros aqui para casa para que a gente fizesse o que a gente bem entendesse, né? Se a gente quisesse vender ou não, mas eu resolvi, junto com a diretoria, que nós vamos sortear nesse mês de aniversário para as pessoas que assinaram o livro. Então é importante chegar aqui e assinar o livro de presença, né, com nome legível de preferência, para que a gente possa providenciar o sorteio do livro. Ok? Daqui a pouco a gente faz então. Lembrando que os estudos da casa voltaram a ser presenciais a partir desse mês. Então, na segunda-feira nós temos o estudo do Evangelho com o Max, tudo às 19h30. Durante a semana é sempre 19h30. O estudo da mediunidade com a Solange, 19h30. O estudo metódico do Evangelho, esse não, a Marta faz na quarta-feira, às 15h30. Então, quem tiver disponibilidade na quarta-feira, de estar aqui na parte da tarde, 15h30. À noite, a palestra pública, né? Quinta-feira, o Estudo Sistematizado com o Felipe e com a Marta, 19h30. Sábado, como o Carlão até citou aqui, a questão da sopa, a partir das 7h da manhã. À tarde, a evangelização da família, com o Felipe às 14h30. E domingo, como está acontecendo agora, a palestra pública. Vou falar na palestra pública. Quarta-feira que vem, é o Luiz Carlos Ferraz, lá de Resende. Ele vai nos falar sobre o Evangelho Redivivo.
O Lúcio Carlos está com algumas limitações físicas, né? Então ele vai fazer pelo online, pelo Data Show. O Felipe vai projetar aqui para a gente, comemorando ainda o mês de aniversário. E no próximo domingo, dia 12, ele é lá de Itatiaia, o Roberto Fonseca, vai nos falar sobre espiritismo e espírita. Roberto Fonseca é escritor também, escreveu um livro junto com o Rony. Então quem puder prestigiar, a gente agradece. Agradecemos a presença de todos vocês no salão, daqueles que estão nos assistindo aí pelas mídias. Mais uma vez agradecemos o Carlão. E você está mais pertinho aí, pega o livro de presença aí para gente. Vê qual o último número aí, quantos números aí? De 1 a... De 1 a 17. Diz um número para nós. Vai ser o seu, né? 15. Quem? Opa. Ou foi aí atrás, eu te entrego. Tá bom? A Márcia que ganha. Outro aviso também. A partir de quarta-feira agora tem uma estantezinha ali atrás que está vazia. Mas nós ganhamos uns livros em muito bom estado de conservação. A Martinha vai organizar lá R$5 cada livro. Tá? Tem livros bastante interessantes. Então, a partir de quarta-feira agora, eles estarão expostos ali para quem quiser adquirir. Ok? Então nós vamos encerrar a primeira parte, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Depois de passar pelo trabalho de passe, 5 passistas em condição aí, as cadeiras já estão alinhadas ali. Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, rogando a Ele que nos ampare nesse momento de dificuldade do planeta, de transformação, como disse Carlão, para que a gente possa estar sustentado sempre na nossa fé, na fé cristã, na fé espírita, para que a gente passe esses momentos da melhor maneira possível, com equilíbrio e, sobretudo, confiando nas promessas de Jesus. E assim, nós encerramos essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, e passamos para a segunda parte na Câmara de Paz. Se aqueles tiverem necessidade, então aguardem no salão, ok? Um abraço a todos e um bom dia.